que escreveu um livro chamado Leódico, Liés, no fundo. E aí, ele de facto fala a Idade Média clarissimamente, é por consequência muito anterior ao Horn e já tinha todos aqueles precedentes que eu vos disse, dos humanistas, dos filólogos, etc., que não empregavam a palavra, mas tinham o conceito e depois foi empregando. Curiosamente, depois disso, anos depois, aparece um senhor, muitos já ouviram falar certamente, chamado Cellarius Christopher Keller, célebre, que já é de tal maneira conceptual a ideia de Idade Média, que emprega o termo no título de um livro. O que já demonstra... Bom, e só para terem ainda mais uma ideia, apesar de tudo isto, a verdade é que um dos mais célebres dicionários do mundo, tardios, mas que é o célebre glossário do Cães, do século XVIII, a Idade Média passa assim, ainda no século XVIII. E a Academia Francesa, só na 6ª edição do seu dicionário, em 1800 e tal, é que dedicou algum espaço à Idade Média. Por consequência, é um conceito infixo, com evoluções temporais, que não nasceu de repente, como todos os conceitos, o que demonstra o quê? Que os conceitos ou são conceitos e são imóveis, ou não são conceitos e vão evoluindo, e a gente vai chegando a uma meta qualquer. Não vos quero tirar muito mais tempo, gostava de ficar aqui, então, com alunos com a vossa paciência, ou ouvintes com a vossa paciência, enfim, a vontade é de abusar, mas não quero. É uma outra coisa que eu acho muito importante e que, ao reler, a gente vai esquecendo das coisas que aprende, mas ficam cá no fundo e de repente, e aquele livro? E eu fui ver um livro que, aliás, está traduzido em português, de um historiador chamado Carre, uma iniciação à história, e ele diz o seguinte: atenção, a história parte dos factos, mas só essa partida já é tremenda. Porquê? Se eu estou a fazer a história do Egito, ou a história de Roma, ou a história do Renascimento, ou a história do século XVIII, as fontes são completamente diferentes. Até no número, na abundância, nos informes. Por exemplo, o que é que eu sei sobre a história de Atenas? O que os escritores de Atenas no século V escreveram. E que os outros foram repetindo, deturpando e acrescentando. Bom, e o que é que eu sei sobre a história? Que a história é ontem, sobre a história de há 20 anos atrás. A multidão de factos arrasa-nos. E nós temos que escolher. Aí temos que usar uma peneira. E mesmo assim arriscamos àquilo que alguém dizia, a perder o espírito crítico, a perder a distância necessária, a objetividade necessária. Porquê? É como aquele sujeito que ia procurar um amigo e de repente vê o amigo ao longe, assim um bocado diluído, fazer uns gestos desconexos e aproxima-se para ver o que é que era. Estava cercado de uma onda de mosquitos e ele esbracejava para se tentar livrar inutilmente dos mosquitos. E o amigo, que ao longe não tinha percebido, não tinha a distância suficiente, aproximou-se. E ao aproximar-se ficou envolvido nos mosquitos e também não percebeu mais nada. Por consequência, a distância crítica é importantíssima. E a distância crítica, no que respeita à história, é tanto mais difícil, por um lado, quanto maior é o número das fontes e dos factos que nós dispomos. Por outro lado, é tanto mais difícil quanto reduzido e menor é o número que dispomos. E aqui, ainda mais, uma vez, é tarefa do historiador saber dosear. Desculpa. Fazer história é como cozinhar. Há que saber buscar os condimentos, os elementos, o que se vai pôr na panela, até que ponto é que ferve, se é para fritar, se é para cozer, se é para assar. É isto. No fundo, a tarefa do historiador é descobrir as vertentes
quero abordar, mas para isso a primeira coisa é delimitar. E esta, apesar de tudo, esta classificação universal, Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, por muito artificial que seja, por ter evoluído ao longo dos tempos, por não haver acordo sobre ela, não haver, é apesar de tudo a mais universal. E por isso é que historiadores americanos que não tiveram Antiguidade na Idade Média falam nela. Middle Age é uma coisa corrente nos historiadores americanos. Uma das maiores correntes que eu mais admiro da historiografia moderna são os historiadores das ideias de Princeton. São extraordinários. Metade das obras deles é sobre a Idade Média. Mas se eles não tiveram, bom, não tiveram, mas vão procurar as fontes. E às vezes até tem uma coisa bem, é que veem fora do contexto daqueles que estão nos círculos que viveram a Idade Média. O que pode ser bem, mas também pode ser mau. Mas aí está, outra coisa é a pluralidade das fontes. Eu não me posso reduzir a fontes de um só tipo. Em vários trabalhos meus disse assim, eu aqui recorri e estava a fazer trabalhos de história das ideias ou do pensamento, eu aqui recorri a factos de toda a ordem feitio. Desde factos históricos, vindos nas crónicas, nos anais, nisto, naquilo, naquele outro, a factos que estão representados iconologicamente, ou só não são escrita, porque a fonte manuscrita é um erro dos arquivistas, a fonte, e isso foi a virtude entre nós de Oliveira Martins, que a ideia arquivística de Alexandre Herculano contrapôs a ideia de que as fontes eram plurais, e foi o primeiro em Portugal que fez investigação histórica de campo. Deslocou-se a Tor para perceber como é que tinha sido a Batalha de Tor. Deslocou-se ao local. Isso é uma fonte histórica, local. Então não é. Uma escultura, uma obra arquitetónica, são fontes históricas. Por consequência, o problema é entre a multidão delas e, se querem fazer uma história a sério, têm que recorrer a muitas, à variabilidade. Porque uma ensina, orienta para um sítio, outra orienta para o outro, e a gente procura ali o caminho. Claro que o problema é perdermos na multiplicidade. Mas se não corrermos esse risco, olha, no fundo o historiador está como o sujeito que vai no barco à vela. Se não é capaz de detectar onde vai o vento, no meio da tempestade, não é capaz de comandar o barco. O historiador está no meio da tempestade. Tem que procurar de onde é que vem o vento e tem que saber para onde é que vai. Porque se não souber as duas coisas, como se diz na gíria popular, está feito ao bife. Bom, e como o bife é uma coisa apetitosa, desejo-lhes um bom bife para o jantar e fico por aqui. Se quiserem pôr algumas dúvidas ou algumas questões, estou ao vosso dispor. Queria só acentuar, não passem o bife demais. O bife é bom, nem demasiado passado, nem demasiado cru. Relativismo. Devo dizer que sou um ingrato. Esqueci-me de agradecer mais uma vez a vossa paciência. Alguma dúvida, algum problema que queiram pôr? Bom, isso lembra-me uma história... quer? Então ponha. É que eu ia contar já agora, contar uma história. Quando eu era aluno do primeiro ano, o professor Raul Ventura, que foi um grande professor extraordinário, professor, foi o espírito mais sutil que eu conheci. Havia outros com outras qualidades, como o professor Gomes da Silva, o professor Paulo Cunha, didática, mas ele, como subtileza, era mais subtil. Numa aula prática, resolveu perguntar quem é que tem dúvidas. Naquele anfiteatro do primeiro ano que os senhores hoje conhecem, foi inaugurado pelo meu curso, a malta ficou toda assim. Silêncio. O silêncio durou um bocado, até que um levantou assim os olhos para ver o que se passava. E o professor Ventura disse, senhor aí! E ele baixou a cabeça e fez assim. Mas tem uma pergunta. E a linguagem, professor? Como é que a linguagem afeta A linguagem, a cultura da história? claro que afeta. Começa desde logo, a linguagem, os conceitos são linguagem. A história é linguagem.
Por consequência, se você escrever a história em inglês ou a história em português, vai ter nuances enormes. Se escrever em chinês ou escrever em turco, maiores são. E, por consequência, era isso que eu dizia, nós estamos conformatados necessariamente pelo espaço, pela cultura, pelo ambiente, pelas limitações em que nascemos. Há exemplos muito grandes. E um exemplo fácil da gente é exatamente este dos termos da classificação da história. Você falou a Idade Média, como vi aqui a Idade Média, eles começam por não falar nela, mas subentendê-la, ou seja, a semântica não chegou para a batizarem, e depois batizam como Média, Eve, como Idade Média, como Média Tempestas, como Intermédia, e não dizem mais nada, etc., de várias formas. Ora, todos estes vocábulos podem ser interpretados também de várias formas. Por isso é que se levou tanto tempo a chegar a um... Por isso é que, como eu dizia, no século XIX, só na 6ª edição do seu dicionário, que a Academia Francesa se preocupou com o problema da história. Porquê? Porque a linguagem ainda não estava fixada definitivamente. A linguagem é, por natureza, evolutiva. Podem fazer os acordos que quiserem, bons ou maus, uns para dizer espectador e outros espectador, é absolutamente indiferente, porque, de facto, a linguagem é a nossa forma de compreensão para além da gestual. E, por consequência, se a linguagem... Ora, como a nossa linguagem muda, como vocês pegam num texto inglês, ou num texto francês, ou num texto espanhol, várias traduções e veem as coisas diferentes. Bom, eu dou um exemplo ainda desta relatividade. Eu não sei grego. Sou daquele tempo, não sou em que se dizia grecum es non legit. É grego, não se lê. Bom, mas não deixei de ler os grandes autores gregos. Simplesmente li umas vezes não percebi, outras vezes isto é uma idiotice, ou então sou eu que sou idiota, ainda pus a dúvida, e depois acabei por isto. Do Platão, do Aristóteles, deste, daquele, daquele outro, eu tenho 10 ou 12 edições diferentes, em várias línguas. Em português, em francês, em espanhol, em italiano, em inglês, etc. Porquê? Porque quando leio e não compreendo, vou ver como foram as traduções. Isto é extraordinário. E de repente há uma que me ilumina, as outras estão erradas ou são suscetíveis de me levar para o precipício, para eu não compreender ou de me cegarem. Esta é clara. E cruzando-os eu consigo algum domínio da história do pensamento grego. E é isto que a gente deve fazer. Muitos não leem o alemão. Eu devo dizer que tive 2 anos de alemão no liceu. Tive 18,9 em latim. Passei em alemão com 10 valores. E quando passei em alemão, disse para comigo, já posso chegar onde quiser, já posso chegar a professor universitário. Porque aquilo é tão difícil, não tem parecença nenhuma linguística com a nossa, tem aqueles casos todos excepcionais, aqueles alfos no fim que estabilizam tudo e negam o contrário da própria evidência. Bom, quando eu quero ler Kant, não vou ler em alemão, porque eu não tenho alemão suficiente para isso. Vou lê-lo numa tradução. Normalmente, em traduções, as melhores são as italianas e as francesas. Porque as francesas têm uma coisa, têm aquilo que é o contrário do espírito germânico. Os germanos, em princípio, os Schopenhauer, os Antes, os Hegel, etc., são todos eles bastante duros, são densos. Isso é uma especificidade da cultura alemã, é a densidade dela própria. Os franceses agilizam-na, tornam-na clara. Por isso é que diz la clarté française. E alguém dizia assim, quando não compreender o Kant, leia o Bergson. Bom, claro que não é a mesma coisa, como é evidente, não é só para dizer. Agora, se eu não compreendo o Kant, o que é que faço? Leio 2 ou 3 traduções e cruzas. E faço mais.
Se mesmo assim fico com dúvidas, consigo, através dessas traduções e do pouco alemão que eu sei, marcar o bocado que me interessa e vou pedir a um amigo especialista em alemão que me traduza. Tinha um, que infelizmente está muito doente e que já apareceu, foi um dos homens, foi assistente nesta faculdade e hoje, enfim, a vida pronto, que lesou, chamava o Dr. Sérgio Abreu Mota, que eu, Sérgio, desculpa lá, traduz-me essa página. Tenho dezenas e dezenas de páginas traduzidas por ele. Mesmo assim, tinha 2 ou 3 traduções para cruzar. O que é que isto significa? Significa que a linguagem, conforme as línguas e os entendimentos, variam. E o que eu digo numa língua pode ser interpretado de forma diferente. Aliás, o que eu digo na minha própria língua pode ser interpretado de tantas maneiras diferentes. Por isso, a linguagem. É por isso que eu digo a história, como semântica, também é importantíssima. Por acaso, eu dei-vos aqui um exemplo. A classificação normal da história, a mais universal de todas, tirando a divisão antes e depois de Cristo, de onde é que veio? Dos filólogos. Passou para os historiadores. O que é que isto mostra? A importância da filologia, a importância da semântica, a importância da língua. Agora, há palavras, como sabem, a gente não tem tradução sequer. Há palavras que a gente... Bem, olha, eu dou um exemplo. Em italiano, Maquiavel, que é um autor que eu gosto muito, não é que eu seja Maquiavel, pelo contrário, detesto o maquiavelismo, mas acho que é um autor daqueles que nos faz pensar. Um autor grande para mim não é aquele a quem eu adiro, estou apaixonado por ele. É aquele que me obriga a aderir, a rejeitar, ou a criticar, ou a pensar, a mexer com os meus neurónios. Maquiavel foi dos que mexeu mais. Maquiavel, a certa altura, diz que há uma coisa que se chama virtude. O que é virtude em Maquiavel? Bem, a virtude é a arte de... Não tem tradução. Só lendo o texto e as várias vezes que ele refere a virtude ao longo, por exemplo, do Príncipe ou dos discursos à prima década de Tito Livio, é que nós compreendemos que é um conceito difícil, não tem tradução. Há algumas traduções portuguesas está a traduzir virtude por virtude. Não é. Virtude italiana é virtude. Mas a virtude de Maquiavel não é virtude. Em português. Não é a nossa virtude. Não é a outra versão do significado de virtude italiano. Não sei se respondi à sua pergunta, pelo menos barafundei um bocado. Mais alguma pergunta? Faz favor. Diga-me o seu nome, porque eu... João quê? Já agora para ver, eu não tenho má memória. Como? João Afonso. João Afonso. Não é o João Afonso das regras. Não. Quanto à questão da noção de história, a questão de trabalharmos muitas vezes com conceitos e com uma base ideológica, parece-me que muitas vezes é a tentativa de meter o conteúdo interno de uma casa num único guarda-fato. É. Que é quase impossível. É uma boa imagem. E o que leva é ao lapidar de muita coisa e o trabalhar, ou seja, não é trabalhar o facto em si, mas que o facto em si seja um reflexo do que nós queremos que ele seja, de certa maneira. Exato. E a minha questão é o seguinte, tendo em conta que cada vez mais evoluímos numa sociedade que deixou de ser cada vez menos humanista e multidisciplinar para ser uma sociedade de especializações, isto é, a especialização pode ser perigosa para a história e para o historiador? Pode, mas tem que existir. Note, é indispensável. Mas a especialização é, como tudo, o que é uma divisão das coisas. Todas as divisões são necessárias, porque o homem não abarca tudo e tem que dividir. A história divide em períodos, divide em áreas geográficas, divide em temas, etc. A ciência divide-se em não sei quantas ciências, subciências, aparecem novas ciências e novos ramos da ciência, etc. Isso é absolutamente verdade. Alguém dizia a propósito, olha, das divisões da história, que é no fundo uma forma de classificação, como disse, não é? Que era uma amputação e, além de ser uma amputação, era qualquer coisa de estúpido, mas é um estúpido inevitável. E é estúpido numa medida, mas é inteligentíssimo noutra. E, por consequência, isso responde um bocadinho à sua pergunta.
São compartimentações que o espírito humano é obrigado a fazer porque não consegue abarcar o universo. Não consegue abarcar a realidade total. Se disser assim, olha, falo sobre a história, bom, eu começo por discutir durante 10 volumes quando é que começou a história, se não a divido, depois perco-me e não sei o quê. Aqueles que tentam fazer histórias mundiais, o que têm é uma quantidade de lugares comuns, com outras formas cirúrgicas, muito elucidativas e pedagógicas, mas nós perdemos-nos na floresta. Não sei se me faço entender. Completamente. Mas, é como eu digo, se eu for para a floresta, quiser chegar a um caminho qualquer, tenho que traçar divisões na floresta e procurar orientar-me nela. E a fazer divisões é artificial, a floresta é única. Mas se eu não conseguir dizer ao norte, ao sul, eu estou perdido. A propósito disso, eu tinha trazido, mas depois não deu tempo, mas já agora está aqui, trouxe um livro cujo título parece pornográfico, mas já agora recomendo-vos vivamente aos que se interessam por história e por filosofia e por estas matérias, num senhor chamado Girolamo Cardano. Poucos conhecem. É conhecido, assim, por uns eruditos. Eu não sei bem de onde é que veio a palavra erudito, mas é capaz de ter vindo de dos Heródotos, por uns eruditos, e chama-se Il Proxeneta, o Proxeneta. Bem, ainda por cima é editado pelo Berlusconi, Silvio Berlusconi. Bom. Primo, a editora do Silvio Berlusconi editou alguns dos livros fundamentais com edições extraordinárias. Esta é uma delas. Eu tenho, aliás, aqui, comecei por essa ediçãozinha, uma das edições antigas deste livro, que vos mostro, do Proxeneta, e depois acabei por descobrir esta, graças a Deus, porque pude compreender melhor algumas coisas que eu, embora sabendo latim, enquanto tinha dúvidas. E aqui é uma tradução esplêndida, e depois ainda por cima tem o texto latino também. Mas eu na altura não tinha nem outro, servi-me deste. Bom. Ora bem, este livro, que é o Proxeneta, em verdade chama-se Proxeneta, Sive de Prudência Civil, ou seja, da prudência civil, ou dos arcanas políticos. Insere-se na literatura dos arcanas políticos, do segredo político, de que são grandes nomes o Clapmários e o Besoltos, e esquece-se este é anterior. Bom, este homem é extraordinário, porque alguém classificou-o como um Maquiavel meio moralizado. Bom, e o que é que quer dizer o Proxeneta? Hoje o Proxeneta o que é? É o intermediário da prostituição. Mas o que era nesta altura não era. Era o intermediário dos príncipes e dos poderes, que enviavam intermediários para... Por consciência é a ideia de intermediação. E a ideia de intermediação faz parte da prudência política. E só se pode confiar certas coisas sob segredo, sob o sigilo. Bom, este livro, curiosíssimo, tem 2 ou 3 lições que eu já agora aproveito, traduzo para ser mais rápido o texto italiano. Nada é mais útil na história do que a narração dos factos, ainda dos mínimos. Mas depois vai continuando e diz, mas por outro lado, se nos atermos simplesmente ao singular, ao mínimo, acabamos por perder a noção do panorama. Isto é dito nos anos 1560. Como veem, todas estas problemáticas são muito antigas, a gente não descobre nada. Eu costumo dizer, já foi tudo escrito. A questão é descobrir o que é que se escreveu e pensar sobre isso. E depois diz outra coisa que é importantíssima, é assim. Ao escreverem a história, façam como Argentone, que é um historiador antigo. Não escrevam sobre o infinito do tempo, mas escrevam sobre um determinado tempo.
Outro conselho, era as divisões que a gente aqui tinha. E depois diz ainda mais. É difícil-me escrever a história. Já agora acho isto importante para vocês que estão interessados na história. É difícil-me escrever a história. E por isso são raríssimos os historiadores verdadeiros. Porque para isso ser historiador é preciso perícia, tal arte de distinguir, escolher, crítica. Perícia, o estilo e o exercício, o estudo constante. Voltar sempre. Secundariamente, a acuidade, a acuidade, o empenho de perseguir os mínimos factos, mas sem perder a totalidade. E depois diz, quem não fizer isto, arrisca-se a ser apenas aquilo, no calão português, a gente diz, a ser um chato. Ninguém o lerá. Ora bem, uma das coisas que o historiador deve fazer é perceber que tem que compreender a história e que tem que a expor de forma que ela seduza. Nunca que ela manipule. Esta é a minha opinião. Mas cada um de vocês, e isto foi um exercício que nós estamos aqui a fazer, sobre estes dados, tem que pensar pela própria cabeça, não pela minha. Eu apenas disse aquilo que a experiência me disse, mas posso estar errado. A verdade é como aqueles senhores que dizem, Deus disse, percebeu bem? Eu sou crente, mas quantas vezes eu disse, Senhor, que sinal é que estás a enviar? E fico. Uma outra vez, julgo que sei, terei sabido bem. Será que Ele sequer se dignou mandar-me mensagem? São problemas eternos, como veem. São problemas, no fundo, estamos já a descambar da história na teologia. Por isso há história como teologia também. Bom, isto é só para dizer que o que é a história? Olha, sei lá. Desculpem, mas ao fim de não sei quantos anos, ao chegar quase ao octogenário, foi o que eu pude aprender. Sei problemas que se levantam. Alertei-os para alguns sinais de alarmes, como eu digo, para alguns faróis, assinalei-lhes algumas luzes. Disse uma outra vez a minha opinião. Estará certa, está errada? Isso é o vosso juízo crítico. É a vossa distância crítica que têm que usar. É a vossa objetividade que têm que usar. Nunca desistam, é de perseguir o infinito. Não chegam lá, mas persigam. Não o deixem tranquilo. Mais alguma dúvida? Faz favor. Boa noite. Diga-me o seu nome já agora. Virgílio de Carvalho. É quando disse Virgílio, eu fiquei julgado, tinha a figura do mundo antigo na minha frente. Assustei-me. Diga-se, faz favor. Um bocadinho mais alto para todos ouvirmos, se puder ser. Creio que o que é a história tem um caráter universal. E o professor esteve a dizer que a história é medida a épocas. Mas ao mesmo tempo fez alusão a um autor, que agora não aparece o nome, e disse que para este autor a história tem apenas duas épocas. Uma época antes do... Não disse autor nenhum, porque ninguém sabe qual é, mas vou-lhe dizer já uma coisa para ver se nos entendemos. Antes e depois de Cristo é uma classificação que nós dizemos o ano tal AC, ou o ano tal DC, depois de Cristo, ou antes de Cristo ou depois de Cristo. Por consequência, é uma coisa que se tornou tradicional. Sobretudo, como eu disse, chamei a atenção. Atenção que isto é para cristãos. E mesmo não os cristãos podem ter que ter isso em conta. Veja, por exemplo, os japoneses. Vieram para o conhecimento da história ocidental com os descobrimentos e com os portugueses. Muitos deles são católicos, alguns, uma minoria, mas são muitos. Outros não são, todo em todo. Mas para eles faz sentido antes e depois de Cristo. Um historiador japonês muitas vezes refere antes e depois de Cristo. Porque eles sabem que estão-se a referir, quanto à sua própria, a partir da sua própria descoberta, a um povo que considerava os anos depois de Cristo. Faço-me entender? Mas continua a sua pergunta se é que... Foi só para interromper, não há autor nenhum, é uma coisa que é tradicional. Eu, pelo menos, não sei.
E dava tanto trabalho para descobrir a Idade Média, veja lá para descobrir antes e depois de Cristo. Realmente eu estava a questionar esta múltipla visão dos historiadores. Alguns dizem que digamos, descrevem a história em duas épocas, outros descrevem em várias épocas, a Idade Antiga, medieval, moderna, contemporânea. E esta múltipla digamos, divisão da história. Pela necessidade de dividir, como disse há bocado o seu colega, distinguir, de fazer arrumações, pôr tudo no armário. E depois é tal coisa, tudo isto é muito relativo. Veja, Idade Moderna, o que é moderno? Metade da Idade Moderna já para hoje é mais que antiga, ferrugenta. Idade Contemporânea. Bom, Idade Contemporânea, qual Idade Contemporânea? A minha quando nasci em 1936 ou esta agora? Contemporânea de quê? E depois o pós-moderno. Pós-moderno, pós de quê? Mas nós falamos na haste pós-modernistas, não falamos. Temos implícito um conceito de tempo, de história. Só que não sabemos bem o que é. Mas apesar de tudo, empregamos estas fórmulas um bocado indiscriminadamente, mas elas, apesar de tudo, reconduzem-nos a qualquer coisa. Despertam-nos qualquer coisa. Alguns evidentes pré-socráticos Os pré-socráticos, os pós-socráticos, os epicúricos, os pós-epicúricos, os não sei o quê, tudo isto. Olha, uma história possível de fazer, já que falámos nisso, é a história socrática. Bom, eu costumo dizer aos meus alunos, já agora, para verem como isto tudo é artificial, costumava dizer aos meus alunos o seguinte: atenção, há duas grandes correntes de pensamento na história. E digo, e as pessoas concordam, há dezenas, e algumas não se reconduzem a isto, mas há duas formidáveis, que é o voluntarismo e o racionalismo. De quem é que vem o voluntarismo? Do menino Platão. De quem é que vem o racionalismo? Do menino Aristóteles. Como é que se prolongam? Olha, na Idade Média, o voluntarismo prolonga-se em Santo Agostinho. O racionalismo prolonga-se em São Tomás. Bom, e depois, na Idade Moderna, olha, o racionalismo prolonga-se, por exemplo, em Kant, o voluntarismo prolonga-se, por exemplo, em Nietzsche, com o super-homem. São duas tendências enormes. E é bom a gente ter esta, mas esta divisão é falsa. Se formos examinar ao milímetro, tem montes de variantes e como dizia, é um bocadinho como aqueles textos do Digesto, que todos sabem o que era, ou do Corpus Juris Civilis, depois, como se ensinou, chamando no século XVI do Corpus Juris Civilis. Nós, para o compreendermos, temos que estar sempre a fazer interpolações marginais, infrapaginais, interlineares, etc. Esta bipartição do pensamento, como todas as partições, é boa para nos dar um esquema, mas é bom não ficarmos agarrados ao esquema, ver as variantes do esquema, as rupturas, as alternativas, as exceções. Mas se não tivermos um bocadinho esta ideia, bom, também acabamos por andar como os tontos na floresta. Não sei se me faço entender. Respondi à sua pergunta? Muito obrigado. Fico-lhe grato por achar que sim, porque eu próprio tenho dúvidas. Mais alguma coisa? Sim, sim, faz favor. Mais alto que eu vou. É possível escrever uma história? É possível? Escrever uma história? Escrever a história, voltar a escrever. Bem, eu diria assim, a história é la recherche du temps passé, não do temps perdu. C'est la récupération du temps. Bom, claro que estou a aludir a um livro célebre do Proust, não é? A la recherche du temps perdu, não é do temps perdu, é do temps passé. Nós não podemos modificar o tempo passado. Mas, quando tentamos fixá-lo, sabemos que estamos a fixá-lo nunca definitivamente e que pode-se rever
Não a história, ou seja, o passado, mas as conclusões do historiador. Historicistas. Faço-me entender? Esta distinção acho que é muito importante. Muito importante. Eu próprio já escrevi alguns livros que depois revi e reescrevi. Estava a reescrever a história. Olha, um deles, por exemplo, o Poder Político no Renascimento Português. Na segunda edição, cortei coisas, acrescentei coisas e tal. A essência está lá. Mas estava a reescrever a história do poder político no Renascimento Português? Não. Estava a reescrever a minha leitura desse tempo naquela perspectiva. Agora o tempo está lá. Era como dizia o outro, o tempo fixou-se. Nós temos aqui procurar os indícios para poder perceber como é que ele foi. Nunca chegamos lá. Estamos aí para o infinito. Mas eu cá para mim não desisto. Sou teimoso como um jerico. Isso fez-me recordar, professor, um grande autor, Wittgenstein. Wittgenstein. Isso é um grande autor. Duas obras distintas, quer dizer, é o mesmo autor, mas Claro. pessoas completamente diferentes. Escreve tratados filosóficos, Claro. outras investigações filosóficas. Dois tratados de partir a cabeça. Mas são duas grandes obras. A questão é ir lá e conseguir. Mas o Wittgenstein vinha a propósito de quê? Vinha a propósito daquilo que o professor dizia. O professor dizia que a história também, de certa forma, é pensamento, é linguagem. É semântica. Porque nós exprimimos pela linguagem, de onde ela é tempo, mas nós, ao procurar descobrir como foi o tempo que passou, estamos a usar a linguagem. E desde logo aí estamos a usar um instrumento indispensável, mas aleatório e por vezes muito estúpido. É aquela história das divisões em épocas. É absurda, é estúpida, mas é inevitável. Ou geograficamente, ou por temas, etc. Se eu quiser escrever a história da música, tenho que escrever de uma perspectiva que não vou se estiver a escrever a história da arquitetura ou a história de não sei o quê. Há pontos de cruzamento, todas elas. Porque o mundo é plural, mas é único. Isto é uma das coisas que bate sempre com a cabeça na mesma parede. Isso é bom, porque às vezes põe-nos a cabeça a doer e é sinal que temos cabeça. Mas aí está um grande autor que eu não citei, podia ter citado, e tantos outros, não é verdade? Norman Cohn, por exemplo, outro grande, enormíssimo, sei lá, nunca mais acabaria, estaremos aqui. Eu citei alguns, os que citei, quase todos estão traduzidos em português ou estão em francês, que são muito acessíveis. Mais alguma questão? Bom, então, o meu triplo obrigado a todos.